O rei Jesus entra em Jerusalém montado no jumento, um jumentinho, cria de jumentos. Lucas capítulo 19 versículos do 28 ao 40. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante. Ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar, por que o estão desamarrando, digam-lhe: o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhes perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente, em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Esse relato bíblico encontrado nos 4 evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, estava próximos da Páscoa. A Páscoa era uma festa instituída por Deus no Antigo Testamento, uma festa tradicional, comemorada uma vez ao ano, que celebrava a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. Tinha muitas pessoas em Jerusalém, os peregrinos judeus de todos os lugares indo a Jerusalém para o Templo de Jerusalém para celebrar a Páscoa. Era também durante o período que o Filho de Deus, Jesus, libertara o homem da escravidão do pecado. Jesus entra em Jerusalém como rei, triunfante, vitorioso, já no final do seu ministério, cumprindo uma profecia do Antigo Testamento. O profeta Zacarias que havia anunciado que o rei de Israel Jesus viria humilde, montado no jumento. Muitos estenderam seus mantos ao longo da estrada à frente dele, e outros cortaram ramos e espalharam no chão pelo caminho. Zacarias capítulo 9 versículo 9. Alegre-se muito, povo de Sião. Moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde, e está montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Jesus montado em um jumentinho é aclamado pelo povo como rei, de acordo com os costumes da época. Os judeus rapidamente reconheceram a entrada de Jesus como uma entrada real, de modo que passaram a aclamá-lo rei. Na lei mosaica, o jumento é considerado um animal impuro, imundo, por não ser ruminante nem ter as unhas fendidas. O primogênito do jumento não podia ser consagrado como primogênito, não podia ser oferecido como primícias, não podia ser sacrificado por ser um animal imundo, ele tinha de ser remido por um cordeiro em troca dele, ou quebrar a nuca do jumento. Portanto, o primeiro filhote de qualquer jumenta, ao nascer, estava condenado à morte, e só ficaria vivo se fosse remido por um cordeiro. Assim como os seres humanos são pecadores, são imundos, o homem estava sentenciado à morte, mas só Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, Jesus, pode salvar esses seres humanos. Êxodo capítulo 13 versículos 12 e 13. Então o Senhor Deus ordena a Moisés: consagra-me todos os primogênitos, todo primeiro filho israelita que vem à luz me pertence, não somente entre os seres humanos, mas também entre os animais. Separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgate com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiser resgatá-la, quebre-lhe o pescoço. Mas todo o primogênito do homem, entre teus filhos, tu o resgatarás. O jumento selvagem diferencia-se do jumento doméstico, pela sua índole selvagem e intratável. Os jumentos animais selvagens estão entre os primeiros animais domesticados pelo homem. O jumento nunca tinha sido montado, nem domesticado, precisava ser treinado e preparado para a montaria. Mesmo sem ser amansado, domado, não ter sido montado antes, obedeceu a Jesus, reconhecendo o senhorio de Cristo. No antigo Israel, durante o tempo de Jesus, o jumento era um animal comum, usado para trabalho árduo e transporte. O jumento há muito tem servido ao homem como animal de carga, carregar água, alimento, madeira, capim, entre outros, são mais baixos, passam melhor entre galhos, para transportarem cargas, carregar fardos, e tração, empregados na cultura das terras. Tinha valor naquela época, considerado como um bem. Uma característica dos jumentos na sua maioria tem,
uma marca característica de várias raças de jumentos, a faixa crucial, formando o aspecto de cruz nas costas. Abraão foi montado em um jumento desde Berseba até ao Monte Moriá para sacrificar o seu filho. A sunamita foi de Sunem ao Monte Carmelo, montada em uma jumenta, para se encontrar com o profeta Eliseu. Tem um relato na Bíblia que a jumenta falou com o profeta Balaão. O rei queria que o profeta Balaão amaldiçoasse o povo de Deus, a nação de Israel. Balaque, rei de Moabe, enviou mensageiros para chamar Balaão, que era um profeta conhecido. Queria que Balaão amaldiçoasse Israel. O rei Balaque tinha medo dos israelitas, porque Deus vencia as batalhas deles, então enviou mensageiros dele ao encontro do profeta Balaão. Eles viajaram com o pagamento, o suborno pela profecia. Ao chegarem foram até Balaão e transmitiram a mensagem do rei Balaque. Balaão disse que passem a noite lá, que daria a resposta que o Senhor desse a ele. E os líderes moabitas ficaram com ele. Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles. Não amaldiçoe o povo, pois eles são abençoados. Balaão recusou. Balaque enviou novamente, ofereceu mais do que antes, pois eu honrarei grandemente e farei tudo o que me disser. Balaão, porém, respondeu aos conselheiros de Balaque: mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor, o meu Deus. Mas disse para eles: fiquem vocês também aqui esta noite, e eu descobrirei o que mais o Senhor tem para me dizer. Deus já tinha dito que não era para ele ir. Deus veio então a Balaão de noite e lhe disse: se esses homens vieram para chamá-lo, vá com eles. Mas você só poderá falar as palavras que eu lhe disser. Deus sabia que Balaão iria se desviar das ordens de Deus, que enviou seu anjo para deter a ação de Balaão. Com esse aviso Deus sabia que Balaão não desobedeceria. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a sua jumenta e foi com os líderes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. A jumenta empaca no caminho. O anjo do Senhor se colocou em seu caminho com uma espada na mão. A jumenta viu, ela procurou desviar-se do anjo, tentou sair da estrada e entrar no campo. Mas Balaão começou a bater na jumenta para fazê-la voltar à estrada. Então o anjo de Deus ficou parado num caminho estreito, com muros de pedras dos dois lados. Ela se deitou debaixo de Balaão, se recusou a continuar. Por 3 vezes o anjo entrou na frente da jumenta e Balaão bateu na jumenta por 3 vezes. Quando Balaão estava para desobedecer a Deus, sua jumenta foi mais sensível à voz de Deus que Balaão. Deus está impedindo de errar, de persistir no erro. Então Deus abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo parado na estrada com uma espada desembainhada na mão. Balaão ouve as palavras de Deus justamente da boca de um jumento, o que salvou sua vida e lhe deu mais uma oportunidade. Mas o anjo disse a Balaão: vá com os homens, mas você só poderá falar as palavras que eu lhe disser. Assim, Balaão continuou a viagem com os príncipes de Balaque. Salmo 32 verso 9. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Deus fala para Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Animal de dura cerviz, região que conecta a cabeça ao corpo, se refere à rigidez do pescoço, simbolizando a recusa em obedecer. Quando Deus chamou Moisés no Monte Sinai e deu a ele as tábuas da lei, Moisés passou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai com Deus quando recebeu dele as tábuas da lei. Quando Moisés desceu do monte e viu que tinham feito uma festa ao deus egípcio, uma imagem de um bezerro de ouro para adorar, Moisés se indignou e arremessou as tábuas e quebrou. Aquele povo de dura cerviz. Cerviz é a parte posterior do pescoço, nuca. O animal que tem dura cerviz não é apropriado para receber a canga porque não se submete ao comando. No sentido figurado significa que resiste à palavra de Deus, tem um espírito rebelde e obstinado. Um povo duro, resistente, não se submete a Deus, não se submeterá ao comando de Deus, rebeldes. Resiste ao Espírito Santo. Moisés estava recebendo os detalhes a respeito da renovação da aliança que tinha sido quebrada. Moisés tinha quebrado a pedra onde a lei foi escrita. Deus estava dando uma nova oportunidade. Uma segunda chance representa a oportunidade de obedecer. Deus disse a Moisés, para talhar 2 tábuas de pedra iguais às primeiras, que ele escreveria nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas. Todo o primogênito do sexo masculino é do Senhor. Êxodo capítulo 34 versículos 19 e 20. O primeiro que nascer de cada ventre me pertence, todos os machos dentre as primeiras crias dos rebanhos, bezerros, cordeiros e cabritos. Resgatarás, com o pagamento da oferta de um cordeiro,
Cada primeiro filhote de jumento que nascer, porém, se não quiseres pagar o preço determinado por seu resgate, tu lhe quebrarás a região da nuca. Resgatarás, por meio do pagamento de oferta, todos os primogênitos dos teus filhos. Ninguém compareça perante minha presença de mãos vazias. Primícia significa tudo aquilo que é primeiro, em primeiro lugar, o melhor, primeiras coisas de uma série, como por exemplo os primeiros frutos de uma colheita. Amar a Deus sobre todas as coisas, por Deus em primeiro lugar, Deus deve ser prioridade, Deus está acima de nós. Jesus foi o primeiro a ressuscitar, para que nós possamos ressuscitar, ou seja, para nos resgatar. O que é resgate? A ação de livrar ou de libertar mediante o pagamento de uma quantia, valor, preço. Jesus pagou com seu sangue. Os animais primogênitos eram sacrificados para resgatar o homem pecador. Jesus, o primogênito sem pecado, foi sacrificado em resgate de muitos. O jumento, o único animal impuro que pode ser resgatado por intermédio de um cordeiro, mesmo sendo imundo. O jumento poderia ou não ser resgatado pelo preço de um cordeiro dependendo da própria vontade, mas se não quiser, se for dura cerviz, por esse motivo seja quebrar a cerviz, nuca, pescoço, ou seja, será morto. Jumento era considerado animal imundo, animal de carga, mas podia ser domesticável. Se aceitar ser direcionado, poderia ficar vivo, somente se estivesse um animal inocente, para ser sacrificado no lugar dele. Assim como o homem escravo do pecado, se tiver comportamento rebelde, que resiste ao Espírito Santo, não poderá ser resgatado por Jesus. A história do profeta velho, do leão e da mula é narrada em 1 Reis capítulo 13. O leão matou o profeta, mas não matou a mula. O jumento e o leão ficaram parados junto ao cadáver do profeta. Deus manda um profeta do reino de Judá, para profetizar ao rei Jeroboão em Betel, Samaria no norte. O profeta chegou no momento em que Jeroboão estava em pé diante do altar para queimar incenso. A mensagem do profeta condena a idolatria. Decreta que Deus levantará um rei, Josias, que colocará fim em toda aquela abominação. Daria um sinal onde o altar em que estava sacrificando a falsos deuses foi rachado, as cinzas caíram no chão. Quando o rei Jeroboão ouviu o que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou que prendessem o profeta. Mas o braço que o que ele tinha estendido, ficou paralisado, e não voltava ao normal. Além disso, o altar se fendeu, e as suas cinzas se derramaram, conforme o sinal dado pelo profeta por ordem do Senhor. Ele pediu ao homem de Deus que intercedesse por ele a Deus para ele voltar ao normal, e o homem de Deus intercedeu e voltou ao normal. Deus deu instruções ao homem de Deus que não voltasse pelo mesmo caminho que foi e não entrasse na casa de ninguém, nem comesse pão e nem bebesse água, seja com quem fosse. O rei convidou para comer com ele na sua casa, que iria recompensá-lo, mas não foi. Quando estava voltando, não foi pelo mesmo caminho. Morava nas proximidades um velho profeta que soube pelos seus filhos de todo o episódio ocorrido. Os seus filhos chegaram e contaram a ele tudo o que Deus tinha feito através do profeta de Judá e o que tinha dito ao rei naquele dia e, mais que depressa, procura saber com os filhos qual caminho ele tinha ido. O profeta de Judá que trouxera juízo sobre o reino do norte. O velho profeta, o falso profeta, que engana, mente, aquele que retrocedeu, que voltou ao pecado, ficou com inveja de como Deus usou aquele profeta. Os filhos dele selaram o jumento e ele cavalgou à procura do homem de Deus, até que o encontrou sentado embaixo da grande árvore. Então o profeta velho convidou para ir à casa dele, comer alguma coisa. O homem de Deus disse que não podia ir, nem podia comer pão ou beber água neste lugar e nem voltar pelo mesmo caminho. O profeta idoso respondeu: eu também sou profeta como você. E um anjo me disse por ordem do Senhor: faça-o voltar com você para sua casa para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. E o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. O profeta queria que ele pecasse, para não mais ser usado por Deus, como ele. Foi o próprio profeta velho que Deus usou. 1 Reis 13, 2:21-24. Enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta velho que o havia feito voltar. Assim diz o Senhor: porquanto foste rebelde à palavra do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor, teu Deus, te mandara, antes, voltaste, e comeste pão, e bebeste água no lugar de que te dissera: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o profeta idoso selou seu jumento para ele. No caminho, um leão o atacou e o matou, e o seu corpo ficou estendido no chão, ao lado do leão e do jumento. Algumas pessoas que passaram viram o cadáver estendido ali, com o leão ao lado, e foram dar a notícia na cidade onde o profeta idoso vivia. Quando este soube disso, exclamou:
É o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor. O Senhor o entregou ao leão, que o feriu e o matou, conforme a palavra do Senhor o tinha advertido. Não obedeceu, não faz parte do corpo de Cristo, da igreja espiritual, não irá para o mesmo lugar que os pais, que não receberá salvação. O profeta velho levou o corpo dele e sepultou na cova da família dele. Dos que não obedecem, foi julgado pelo leão Jesus. Foi sentenciado à morte. Deus providenciou a reconciliação. Deus não desistiu do homem. Antigamente no Velho Testamento, quando o homem pecava, matavam um animal inocente no lugar do homem que pecou, pois o salário do pecado é a morte, quem peca tem que morrer. Deus já podia ter executado a sentença do homem, mas ainda não fez. Deus está dando tempo, dando chance. O animal inocente morria e o homem continuava vivo. Uma equivalência uma vida pela outra. Apontava para o sacrifício de Jesus. O animal não é equivalente ao homem. Precisava de um homem inocente, sem pecado para morrer no lugar do homem pecador. O pecador deveria oferecer um animal sem pecado que iria substituir quem pecou, iria morrer no lugar do pecador. Vida por vida, uma vida pela outra. Êxodo capítulo 21 versículo 23. Mas se houver morte, então darás vida por vida. Esse animal representava Cristo. Jesus inocente, declarou-se culpado em nosso lugar. O sacrifício de animais era para saber que o pecado tem consequências, para compreender o sacrifício de Jesus. Naquela época, que um cordeiro, Messias Santo seria enviado e faria o sacrifício. A lei era só até que Jesus viesse. A solução foi uma equivalência, uma vida pela outra, alma por alma. O sacrifício de Jesus resgata muitos da condenação, da sentença, reconcilia o homem com Deus. Mateus capítulo 20 versículo 28. Assim como o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em troca de muitos. Quando Adão e Eva escolheram ser independentes de Deus, a sentença de Deus seria aplicada. Morreram espiritualmente naquele instante, mas Deus uma nova chance, deu tempo, tornando possível livrar da execução da sentença, mas só quem aceita o senhorio de Deus, tem a segunda chance. Ser primícias de Deus, o melhor é para Deus, significa colocar Deus em primeiro lugar. Só podemos entrar com Jesus em Jerusalém, se recebermos a Jesus, se seguirmos as orientações de Jesus. Sem Jesus ninguém entra em Jerusalém, cidade santa. Ninguém pode ser salvo. Gênesis capítulo 49 versículos 10 ao 26. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele a obediência dos povos. Ele amarrará o seu jumento a uma videira, o seu jumentinho, ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas, as suas vestimentas. Os seus olhos serão mais escuros que o vinho, os seus dentes, mais brancos que o leite. Jesus, descendente da tribo de Judá, está se referindo à bênção de Jacó para seus filhos, especificamente a Judá. Chamou Jacó seus filhos para abençoar, logo depois morre e foi sepultado na cova de seus pais, dos que fazem a vontade de Deus. Deus mudou o nome de Jacó para Israel, que era dividida em 12 tribos. Jacó tinha 12 filhos, que eram as tribos. Jesus era descendente da tribo de Judá. Gênesis capítulo 49 versículos 8 ao 12, sobre Judá. Judá, seus irmãos o louvarão, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta, e deita-se como uma leoa, quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumento a uma videira e o seu jumentinho, ao ramo mais seleto, lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas, as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes, mais brancos que o leite. Um acontecimento profético futuro sobre o descendente da tribo de Judá, que é Jesus, o descendente maior e mais importante de Judá, o leão da tribo de Judá, o único que é digno. Apocalipse capítulo 5 versículo 5. Então um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Falando sobre como Jesus da tribo de Judá será superior a seus irmãos e como ele vencerá seus inimigos, e também fala sobre como todos os outros filhos de seu pai se encurvaram diante dele. Jesus, ele venceu o diabo na cruz e que está à direita do Pai. Aqueles que seguem a Jesus, adotados como filhos de Deus, se curvam diante de Jesus. Jesus derramou seu sangue, lavou nossos pecados, ele é santo. Salomão é entronizado numa mula que é um animal estéril.
Mula e seus descendentes são estéreis, não reproduz. Assim como o homem se tornou estéril espiritualmente, mas o impossível aconteceu através de Jesus. Salomão foi escolhido por Deus para suceder Davi no trono de Israel, embora não fosse o primogênito. Adonias, outro filho de Davi, queria o trono para si. Adonias se aproveitou da idade avançada do seu pai Davi, para tentar assumir o poder. Adonias, filho de Davi, tomou a dianteira e disse: Eu serei o rei. Providenciou uma carruagem e cavalos, além de 50 homens para correrem à sua frente. Mesmo antes da morte do pai, contando com o apoio do comandante do exército, decidiu assumir como novo rei. Descobrindo suas intenções contrárias à promessa de Deus, o rei Davi chamou o profeta Natã e o sacerdote Zadok e ordenou a unção de Salomão como novo rei de Israel. Davi os instruiu: Levem os conselheiros do seu senhor com vocês e ponham o meu filho Salomão sobre a minha mula. Reconheceriam a mula de Davi, e levem-no a Giom. Ali os sacerdotes Zadok e o profeta Natã ungirão Salomão rei sobre Israel. Então toquem a trombeta e gritem: Viva o rei Salomão! Depois acompanhem-no, e ele virá assentar-se no meu trono e reinará em meu lugar. Eu o designei para governar Israel e Judá. A montaria real de Salomão era uma mula que pertencia a Davi, sobre o qual ele introduziu seu filho Salomão em Jerusalém para apresentá-lo como seu sucessor de direito. Assim como Jesus entra em Jerusalém montado em um jumentinho para cumprir a profecia, para cumprir a vontade de Deus. Aqueles que conheciam a Bíblia conheciam a profecia, os fariseus eram conhecedores da lei de Moisés, era mais um sinal para reconhecer Jesus como o Messias, era o cumprimento de uma profecia. Já tinha se cumprido outros sinais, outras profecias. O seu rei seria um que entrasse humilde montado em um jumentinho e ao mesmo tempo de maneira triunfal digno de honras e louvores. Jesus Cristo é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, profeta, sacerdote, juiz, entra em um jumentinho, Jesus humilde e manso. Nós, criaturas humanas limitadas, nos consideramos vaidosos e soberbos, queremos ser mais que os outros, chamar a atenção esperando que nos louvem. Reações diferentes nas pessoas: os donos do jumentinho, o povo, a multidão de discípulos e os fariseus. Os donos do jumentinho questionaram. Jesus sabia que seria questionado, por isso disse o que deveriam dizer antecipado. Deixaram que pessoas desconhecidas levassem o seu jumentinho, pois era para Jesus. O povo estendia os seus mantos pelo caminho dando boas-vindas. Toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente, em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Tinha uma multidão que seguia Jesus, grupo muito variável de pessoas, entre eles curiosos, os que se interessavam por curas e ver milagres, mas não tinham compromisso com Jesus, com a palavra. Jesus não era a prioridade deles, não seguiam os ensinamentos de Jesus. De início Jesus escolheu 12 discípulos, e diz a eles: Ide e fazei discípulos. Lucas capítulo 9 versículos 1 e 2, reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Jesus envia 72 discípulos de 2 em 2. Lucas capítulo 10 versículo 1. Depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2, adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. João capítulo 6 versículo 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: Dura é essa palavra. Quem consegue ouvi-la? Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Tem discípulos que não perseveram até o fim, mas só os que perseverarem é que serão salvos. E os fariseus? Eles se agitaram, reagiam contra e se recusavam a aceitá-lo como rei, Messias, profeta, juiz. Alguns dos fariseus pediram para Jesus repreender os discípulos dele. E, respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Fariseus seguiam a aliança da lei. Os fariseus que mantiveram-se duros rejeitando Jesus, não reconhecendo ele como o Messias, o Salvador, mesmo vendo os sinais. Rejeitaram a autoridade de Jesus e queriam ser autoridade humana, dizer o que é certo e errado, perseguiam Jesus, criticavam, querendo afrontar, tentavam colocar ele como mentiroso, acusar Jesus de ser errado,
mas os errados eram eles, querendo parecer corretos, justos, bons perante os homens, ocupando lugares de autoridade, destaque. Seguiam tradições humanas, que eles mesmos criaram, eles que queriam saber, dizer o que era certo ou errado, queriam ser autossuficientes, eram orgulhosos, hipócritas. Não aceitavam Jesus, não aceitavam sua evangelização, não aceitavam a palavra, não aceitavam o governo de Deus, queriam governar a si próprios e a outros também. O homem não conseguia cumprir a lei, era uma aliança temporária, conduzia o homem a uma nova aliança. A graça, atual e permanente, veio através de Jesus. Onde Deus perdoa o homem, Jesus assume a culpa do homem e reconcilia o homem com Deus. Mas precisa fazer aliança com Deus. Glórias a Deus. Aleluias.